Vai ser pelo arco, sim. O arco pode se gloriar no arqueiro, a flecha também, mas é o arqueiro que vai ter que pegar o arco, fazer a força, mirar e lançar a flecha. A flecha vai pegar poder de ataque quando lançada pelo arco. O arco vai ter poder de ataque porque tem a flecha, e os dois vão conseguir alcançar o propósito porque tem o arqueiro. E Deus, querendo mostrar que Judá e Efraim são um, ele figura os dois como a espada de um valente. Uma espada só, Judá e Efraim. Toda essa linguagem vai aparecer em Apocalipse, no primeiro cavaleiro, que é todo de branco, o qual tinha uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Não é o inimigo esse. Ele tem um arco, mas não tem as flechas. Não tá, lá em Apocalipse não fala das flechas. Apocalipse é um livro simbólico, na maioria da parte. Por que não fala das flechas? Depois, esse cavalo volta a aparecer em Apocalipse 19 com mais detalhes. E sai uma espada da boca daquele que está montado no cavalo. Aí está Judá e Efraim. E outra, esse cavalo, o qual ele está montado, também fala a respeito de Judá. Essa parte de Apocalipse eu vou falar em um outro vídeo. Nós lemos aqui agora Zacarias 9, a partir do verso 9, quando Jesus entra com o seu jumentinho em Jerusalém. E aí Deus começa a falar a sua linguagem metafórica, mostrando que Judá e Efraim são um, que um não pode se gloriar contra o outro, um não pode invejar o outro. É o que está acontecendo hoje. Judeus messiânicos se gloriando contra os gentios, gentios se gloriando contra os judeus, e isso vai mudar, porque isso daqui é profecia. Se é profecia e fala a respeito dos nossos, não só dos nossos tempos, já começou no tempo dos apóstolos. Isso daqui é profecia e Deus vai cumprir. E essas coisas já começaram a acontecer quando Jesus veio. Porque quem é que curvou Paulo para ele? Pedro, os apóstolos. Foi Jesus. Isso foi como se ele tivesse pego os apóstolos, figuradamente falando, curvasse eles como um arco poderoso e aí começasse a buscar os gentios, a chamar os gentios para o reino. Isso aconteceu através de Pedro, através de Paulo. Aí Paulo começou a espalhar igrejas. Igrejas, eu digo homens, né? E aí eles precisavam do lugar para congregar. Tudo bem, até aí tudo bem. E aí Paulo começou a constituir presbíteros e os seus cooperadores. Isso era como se... quem estava fazendo essa obra era Cristo, através dos judeus. Era como se Cristo, através dos judeus, o arco, estivesse pegando os gentios e atirando os gentios para todo qualquer lado, contra os filhos da Grécia. Ou seja, essas flechas iam como relâmpago, ia destruindo, já começando uma guerra contra o reino de Satanás. Tá vendo? Que coisa gloriosa quando você consegue entender as palavras dos profetas. E não acabou. Para confirmar todas essas coisas, por isso que eu digo, como o contexto é importante, e mesmo você lendo o texto e buscando o contexto, você precisa ter uma panorâmica do que significa essas coisas. Judá e Efraim, casa de Israel, começando lá por Abraão, passando por Isaac, Jacó, José, Manassés e Efraim. Ou seja, você tem que ter uma panorâmica do plano de Deus, tem para entender as profecias, e você recebe luz. Porque Pedro fala que as palavras dos profetas é luz, não as palavras de Calvino. Pode ser até boa, mas não é luz. Não as palavras de Charles Spurgeon. Pode falar até alguma coisa boa a respeito do Espírito Santo, mas aí não está a luz. Eles podem errar. Eu mesmo posso estar errando. Minhas palavras, elas não são luz se elas não têm concordância com todas as palavras dos apóstolos e dos profetas. Se tiver concordância, então é luz. Se as palavras desses homens posteriores, considerados grandes homens, tiverem concordância com todas as palavras dos profetas, então são luz. Mas se alguma coisa das maravilhas de Deus, escrita pelos apóstolos, ficaram ocultas para eles, então já não é luz. Nessa parte já não resplandece a luz.
Então, continuando por Zacarias 10. Texto, continuação. Zacarias 10 não é outro capítulo. Vai continuar falando de Judá e Efraim e do Messias. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Aqui eu já poderia parar e ir para Oséias 6. Por quê? Porque agora não vou falar, vou continuar. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva. Dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Se lembrou de Jesus, né? Mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho. Quem? A casa de Judá. E fará desta, a casa de Judá, o seu cavalo de glória na batalha. Quando você vê Jesus num cavalo branco, saindo uma espada da sua boca, Jesus pegou praticamente Judá e Efraim e figurou em tudo ali. Aquele cavalo era Judá. Ou seja, não fala aqui que era Efraim, era Judá. Judá vai ser posto como um cavalo na batalha do Senhor. Mas Efraim não fica de lado, porque Efraim, ele também é a flecha. Efraim, em outros textos, fala que é uma coroa na cabeça do Messias, em outros textos. Mas você vê que para um cavalo obedecer é preciso pôr freio na boca. Isso também quer dizer que Jesus vai pôr freio na boca de muitos judeus. E aí eles vão obedecer ao Messias. Muitos judeus messiânicos precisam de freio, e Jesus vai fazer isso através também de Efraim, dos gentios. Então, vamos pegar de novo o verso. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o seu rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular. Dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes que, na batalha, pisam os pés aos seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles. E envergonharão os que andam montados em cavalos. Verso 6. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, Efraim e Manassés. E fá-los-ei voltar, e os farei voltar, porque me compadeço deles. Deus vai se compadecer de Efraim. Os adventistas dizem que não, mas Deus diz que sim. E serão como se eu não os tivera rejeitado. Deus rejeitou Efraim e a casa de Israel, mas vai ser como se não tivesse, porque ele vai chamar de volta. Mas os adventistas dizem que não. Efraim não está nos 144 mil e também se misturou com os ídolos. Deixa. Mas a palavra não, a palavra diz que sim. Por quê? Porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Mesma coisa que Deus fala para Efraim lá em Oséias 14. Conclusão do livro. Verso 7. Os de Efraim serão como um valente. O seu coração se alegrará pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei. É o que está acontecendo. Porque os tenho remido. Quem? Efraim. Como que Deus rejeitou Efraim? Dizem os adventistas. Isso é uma... Multiplicar-se-ão
como antes se tinham multiplicado. Verso 9. Ainda que os espalhei por entre os povos, sim, Efraim se mistura com os ídolos, Oséias 8. Ainda que os espalhei entre os povos, também foi para se cumprir a promessa de que Efraim se tornaria uma multidão de gentios, plenitude dos gentios. Ainda que os espalhei entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos, viverão com os seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria, trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar da angústia, as ondas do mar serão feridas e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei, os fortalecerei, falando de Efraim, no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Aqui eu fecho essa profecia. Se você tem me acompanhado em outros vídeos, você já entendeu o que significa isso. Muitas coisas aqui eu passei batido pelo fato de alguns pontos aqui eu ainda não consegui explicar com base sólida, mas creio que essas partes que eu passei batido, que eu não destaquei, não foi necessário para esse vídeo. E as outras partes que eu não destaquei, é claro que em uma meditação a gente consegue entender essas profundezas de Deus, essas palavras dos apóstolos. Mas o que eu destaquei, eu creio que foi o suficiente para você ter entendido isso. Caso você não tenha assistido outros vídeos, eu vou deixar os links aí no final do vídeo. Você passa por essa sessão de estudo, e quando você voltar nessas profecias, você vai poder compreender elas e receber luz. Então, Deus abençoe.